propósito ainda de fado, eu queria só referir o seguinte, e entretanto perdi a página. Mas isto, tudo o que se perde, a gente encontra. Eu ia agora aqui falar uma questão rápida sobre a origem da palavra fado. Tem a ver com, enfim, do pouco que eu investiguei, porque sinceramente não tive muito tempo, mas do pouco que eu investiguei, aqui ao Daniel e ao Nuno, talvez mais o Daniel, não sei, tem a ver com o Fá e o Dó. Fá, nota musical, e Dó ou não? Não sei. Eu acho que não. Fado vem do latim fatum, quer dizer destino, não é? Aliás, é curioso sobre isto, a origem do fado, é um aspecto que eu acho muito interessante. Se nós formos aos dicionários do século XIX, só muito tardiamente, já na segunda metade do século XIX, é que a palavra fado aparece, para além de destino, aparece como canção. O que mostra que, de alguma forma, o fado é relativamente recente, não é? Porque os primeiros dicionários, ainda do século XVIII e da primeira metade do século XIX, fado nunca é uma canção, não aparece como canção. Portanto, dá a impressão que só se vulgarizou o fado como canção já numa fase um pouco adiantada do século XIX. Julgo eu. Estou de acordo. Ao longo dos últimos 50 anos, o fado foi adquirindo uma visibilidade crescente e uma presença marcante no conjunto da vida cultural portuguesa, tendo vindo progressivamente, em particular desde o pós-guerra, a romper todas as barreiras socioculturais a que tradicionalmente estava sujeito, conquistando de uma vez o território da poesia erudita, desde o património trovadoresco e renascentista até à criação literária contemporânea. O fado, não abandonando a sua ligação popular, é uma presença frequente, hoje, na programação de salas de espetáculo, das salas de espetáculo mais prestigiadas, dentro e fora do nosso país. Apesar de já ser hoje uma corrente em maior afirmação no âmbito da chamada world music internacional e cada vez mais olhado como uma matriz identitária do nosso país, continua ao mesmo tempo a ser reivindicado pelo seu círculo social de origem e a ser cultivado no seio das famílias, das tertúlias e das associações recreativas dos bairros de Lisboa, a circular como capital cultural privilegiada pela rede das pequenas salas e clubes de província e pela diáspora da imigração portuguesa. É isto verdade? É sim. Na subida social do fado, que de facto começou nas tabernas, das vielas, dos fortes e cultivado por gente bastante má nota, houve figuras que foram marcantes. E não é de agora, nem do património da humanidade, nem da Amálias, nem de nada. A primeira foi o infante Dom Miguel, porque, como era aficionado de touradas e esperas de touros, foi o primeiro aristocrata que se juntou ao povo na calçada de Carris, que os touros vinham e entravam por ali, em Lisboa. E claro que ele trazia os seus amigos, portanto, gente da corte. E aí começou a haver a primeira admiração das classes mais evoluídas por um género musical que era apreciado por eles. Mas a seguir veio o Conde Vimioso. O Conde Vimioso sabe-se que teve relações amorosas com a Severa, que foi das primeiras fadistas conhecidas, porque isso está escrito, aí não é conjectura nem suposição. E ele também levou a Severa para os salões aristocráticos. E a seguir, a coisa já é um bocadinho mais nebulosa, porque não há grande segurança, mas o facto é que o rei Dom Carlos teve lições de guitarra com o João Maria dos Anjos, que é um grande guitarrista e compositor de fados, e mais tarde, há saltos de 50 anos, então, meio século. Mas estes hiatos foram sendo colmatados por, de vez em quando, aparecer gente que apreciava o género e que via nele não só o populismo reles e baixo, mas sim alguma beleza na espontaneidade, a
até na poesia popular e nas histórias que eram contadas e em alguma moralidade que havia implícita nessas histórias. E aí não podemos esquecer duas figuras, que foi, primeiro, Maria Teresa de Noronha, que teve a coragem de ir para a rádio, ir para as verbenas e gravar discos, e que também poderia ter ficado só por aí se não fosse o seu sobrinho Vicente da Câmara, que agora no masculino também perdeu os complexos e fez com que as famílias bem-nascidas adotassem o fado, ou fossem adotados pelo fado, não sei se adotaram ou se foram adotados, pode ser uma coisa e outra. E a partir daí, pronto, felizmente foi um nunca acabar de subida, com alguma perda de purismo, no sentido em que as letras também deixaram de ser letras de fado para passar a ser poesias. É esse um dos perigos que eu vejo agora, é que se deixou de cantar letras de fado, passou a cantar-se poesia. A letra de fado tem que ser absorvida à primeira, porque quem ouve não pode voltar atrás, a menos que seja uma gravação, e portanto não pode ouvir palavras muito rebuscadas. O fado, porque é popular, tem que ser feito com uma linguagem que as pessoas, mesmo as menos instruídas, entendam à primeira. E depois acontecem coisas como fados poeticamente muito bonitos, como um do João Monge, que anda aí na boca do Camané, e que a dada altura fala das palavras litorais. E às vezes eu pergunto, quando ouço outro fadista numa casa de fado, aquelas até de fado vadio, fado espontâneo, cantarem isso, eu, como sou mau, pergunto no fim, desculpe, eu não percebi o que é isso de palavras litorais. Para ver se eu explico, também não. Pois está, sabe, o Camané canta isso, eu gostei, também passei a cantar. Mas isto sou eu a estimular para ver até que ponto é que a letra é interiorizada, que é outra necessidade. O fadista tem que interiorizar a letra, tem que a sentir antes de a dizer. Se uma pessoa canta as palavras litorais e não sabe o que é que quer dizer, está falso, pronto, já não está ali, está a papaguear, que é diferente, não está a interpretar. Mas uma vez numa casa de fados, no mesmo fado, mais adiante, fala-se de nas asas de uma gazela. É lindo poeticamente, e as veias de uma guitarra é lindo poeticamente, as palavras litorais são lindas poeticamente. Estamos em fado, cuidado. E então é isso, sem eu estimular ninguém, quando se ouviu nas asas de uma gazela, alguém numa mesa ao lado, assim, talvez se ralhei um bocadinho, mas eu estou agora às gazelas têm. Não, eu acho que de facto houve essa. O fado tem essa característica, é que se calhar é toda a música, mas enfim, a que eu conheço melhor é o fado. O fado é a coisa mais democrática que há, porque é um nivelador sociocultural, porque no mesmo espaço, numa taberna em Alfama, está o tal doutor e tal serralheiro. Portanto, é um nivelador sociocultural e é um nivelador etário. Portanto, as pessoas da nossa idade, como estão miúdos, não é? Que de outra forma não estariam. Onde é que tu estavas com miudagem? Não é fácil, não é? Portanto, tem essa característica muito importante de nivelamento. Há aqui uma troca de fios. E como falámos em poesia, eu ia chamar agora o Manuel Branco, que tem um fado falado. Eu não o vejo, mas já estou a ouvir a voz dele. Ele tem um fuseirão. O Manuel tinha dito que nós, de repente, pronto, podíamos deixar de o ver. Mas pronto, mas não. O Manuel tem o microfone incorporado, não precisa de micro. Já vi por eu também quero discutir. Então o Manel pode discutir um bocadinho. Porque eu não tenho um fato falado. Não. Pronto. Em Portanto, o Manel é 1940, da linha do Daniel Gouveia. em 1947, o Aníbal Nazaré e o Nelson de Barros escreveram um fado que se chama Fado Falado. Já discuti. Muito bem. Daniel, faz a favor. Os poetas, nós normalmente dizemos os nossos versos. E há aqui uns muitos e bons. Mas, numa ocasião ou noutra, também colaboramos no lançamento do livro de um amigo, dizendo, portanto, os versos dele, ou num acontecimento como este fado, então, ilustres e conhecedores de opiniões, podemos também colaborar. Não foi nada que eu tenha escrito, mas
é um clássico de Lisboa e que é conhecido. Fado falado. Fado triste. Fado negro das vielas onde a noite quando passa leva mais tempo a passar. Ouve-se a voz inspirada de uma raça que mundo em fora nos levou pelo azul do mar. Se o fado se canta e chora, também se pode falar. É uma história meio singela, bairro antigo, uma viela e uma Maria de Gingão e a Emília. A Emília cigarreira que ainda tinha mais virtude que a própria Rosa Maria, da Rua do Capelão, no dia da procissão da Senhora da Saúde. E os beijos? Os beijos que ele lhe dava, trazia-os ele de longe, trazia-os ele do mar e eram bravios e salgados. E ao regressar, à tardinha, o melhorio tagarela de todo o bairro de Alfama cochichava em segredinhos que os sapatos dele e dela dormiam muito juntinhos debaixo da mesma cama. Na janela da Emília entrava a lua e a guitarra ao fundo de uma rua gemia, plangente, a soluçar. Lá em casa, mãos amorosas na guitarra que desgarra a dor bizarra, mãos fermentes de desejo, mãos de fado, de pecado, na guitarra a afagar como um corpo de mulher para o despir e para o beijar. Mas um dia, santo Deus, ele não veio. Ela espera olhando para as casas, meu Deus, que sofrer aquele. O luar bate nas casas, o luar bate na rua, mas não marca a sombra dele. Procurou como doida. E ao virar de uma esquina viu ele, braço dado com outra, ao lado, um ar feliz, confiante, um cravo atrás da orelha e presa à boca vermelha o que resta de um cigarro. Há fogo e cinza na viela. Ela vê que homem é aquele. O lume no peito dela, a cinza no olhar dele. E corre a vertigem num grito direito ao maldito que o há de perder. Puxa a navalha, caralha! Não há quem te valha. Tu tens que morrer. Ai, alarido na viela. Que mulher aquela que paixa o sua e cai um corpo sangrando nas pedras da rua. Mãos carinhosas, generosas, que não conhecem o rancor. Mãos que o fado compreendem e entendem sua dor. Mãos que não mentem quando sentem outras mãos para acarinhar. Mãos que brigam, que castigam, mas que sabem perdoar. E pouco a pouco o amor regressou, como o lume queimou essas bocas febris. Foi um amor que voltou e a desgraça tocou para ser mais feliz. Foi uma luz renascida, um sonho, uma vida de novo a surgir. Foi um amor que voltou a sorrir. Há gargalhadas no ar e o sol a vibrar tem gritos de cor. Há alegria na viela e em cada janela renasce uma flor. Veio o perdão e depois, felizes, os dois lá vão, lado a lado. E digam lá se pode ou não falar. Desculpa.